Convidamos para compor a mesa de trabalho o especialista em políticas públicas e gestão governamental, Daniel Pitangueira de Avelino, e o analista de planejamento e orçamento, Carlos Tadeu Assunção Pinho. Bem, bom dia a todos e todas, grato pela presença, bom dia a muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet nesse momento, em vários pontos do país, né? Então eu começaria dizendo, né, que esse segundo Fórum Interconselhos é a concretização, né, de um compromisso estabelecido ao final do primeiro fórum, né, que era, em primeiro lugar, fazer uma devolutiva, né, de todas as contribuições que foram apresentadas durante o Fórum Interconselhos, que, por sua vez, havia sido precedido, né, de reuniões em cada um dos conselhos nacionais, né, e que foi sucedido por um grupo virtual entre todos os participantes, que de maio para cá manteve uma comunicação e um diálogo a respeito do que vai ser aqui apresentado, né? E o segundo compromisso, que era realizar, né, esse segundo fórum, né, e que nós estamos aqui hoje para isso, né. É importante dizer que na apresentação aqui da Lúcia Falcon e do Pinho, né, nós estabeleceremos novos compromissos, e o principal deles é exatamente o monitoramento, né, do PPA, né, e que vai ser detalhado para vocês no momento seguinte, né. Então eu vou passar a palavra para a Lúcia. Passar a palavra para a Lúcia, para ela fazer então a apresentação. Bom dia aos companheiros que fazem a Secretaria-Geral, a quem eu abraço aqui na pessoa do meu amigo Pedro Pontual. Também um abraço fraterno a todos os meus colegas do Ministério do Planejamento, que eu abraço aqui na pessoa da Celinha. Senhores e senhoras, né, conselheiros e conselheiras desse meu Brasil que nos assistem aqui hoje, e também os que estão aqui presentes conosco em Brasília, nesse auditório. É uma alegria muito grande, Pedro, poder retornar com o conforto da mensagem que os ministros acabaram de passar, de que nossa missão mal está começando, mas está sendo cumprida com muita seriedade, com muito compromisso, com muito comprometimento. Nós estamos, então, hoje, nessa primeira fala, tratando de dois assuntos, na verdade. Primeiro, informar a todos os conselheiros e conselheiras o resultado que foi produzido no projeto de lei do PPA 2012-2015, e também o segundo aspecto é retornar em relação às contribuições que os senhores e as senhoras fizeram no primeiro Fórum Interconselhos, e que nós tivemos a missão de processar essas informações, essas sugestões, essas críticas, e tentarmos, através do material que todos receberam antecipadamente, registrar o esforço do que o governo pôde fazer para estar afinado com essas contribuições, ou naqueles casos, graças a Deus, em quantidade mínima, em que não foi possível incorporar ou concordar com a sugestão, a gente também informou o porquê e fez a justificativa. Então, vamos rapidamente, Fabiano está aqui nos ajudando, né, Fabiano? Então, vamos rapidamente a esse resumo em relação à condição do PPA 2012-2015. Só para lembrar,
eu queria mostrar a estrutura do PPA para lembrar a todos, que nós estamos falando tanto em mudança do PPA, e pode ser que alguém tenha esquecido, mas basicamente as categorias de análise, de sistematização das informações agora, no plano plurianual do governo federal, estão organizados em programas chamados temáticos, que se desdobram em objetivos e justificativas para essa meta que vai surgir, estão nas iniciativas que vão ser realizadas. As iniciativas, portanto, é aquele nível que se aproxima mais da execução orçamentária, onde couber. Eventualmente, nós temos iniciativas que não representam despesa, mas que são tão ou mais importantes no sentido de mudar a realidade, de fazer uma política avançar. Esse diálogo, portanto, entre PPA e orçamento, só para lembrar, se dá nessa correlação entre iniciativa e a ação orçamentária. Um comparativo entre o PPA vigente e o futuro PPA mostra muito dessa mudança que nós falamos. Ao final e ao cabo do processo, os senhores conversaram conosco em maio, os ministérios estavam a pleno vapor fazendo, né, as suas contribuições. A gente não tinha esse quadro, agora nós já temos. Então, no PPA vigente, nós temos, né, ainda 217 programas finalísticos, é o que está valendo até esse ano de 2011. A partir de 2012, nós passamos a ter 65 programas temáticos. Em relação aos programas de apoio às políticas públicas no Executivo e também de manutenção no Legislativo e Judiciário, nós estávamos com 89 programas. Esse mesmo tipo de programa, que é de manutenção e que agora é mais simplificado, nós não temos metas para eles, né? Fica bem mais simples para a administração, nós passamos a ter 44 programas nesse sentido, envolvendo inclusive o Legislativo e o Judiciário. Naquilo que interessa mais à sociedade civil, que é exatamente aonde a coisa deixa de ser um discurso político e vai virando uma meta, vai virando a realidade, vai chegando perto da mudança, como a ministra disse, na vida das pessoas, nós temos 491 objetivos que se desdobram em 2.503 iniciativas. Dessas iniciativas, quase a metade, 1.224 iniciativas, elas têm ações orçamentárias associadas, ou seja, elas têm uma despesa equivalente para realizar a sua tarefa. Em seguida, nós vamos mostrar os grandes números do PPA, ou seja, nós estamos falando de que volume de recursos e aplicado de que maneira, em que áreas de políticas. Então, nós estamos falando agora de um PPA que representa 38% a mais em termos reais do que o PPA que acaba agora em 2011. Então, nós estamos falando de 5,4 trilhões de reais nos próximos 4 anos. Muito bem. Na sequência, nós dividimos esses 5,4 trilhões de reais em áreas de programas temáticos. Então, nós temos 25 programas na área social, 15 programas na área de infraestrutura, 17 programas na área de desenvolvimento produtivo e ambiental, 8 programas na área considerada especial, e a gente daqui a pouco mostra o que é especial. Então, nós estamos praticamente com quase 57% dos recursos aplicados à área social e 26% deles na área de infraestrutura, quase 15% em desenvolvimento produtivo e ambiental e 2,3% na área de programas especiais. Desdobrando um pouco isso, para deixar mais claro ainda, o que a gente está falando quando fala de área social? Esses 2,6 trilhões, que representam quase 57% do volume de recursos do PPA, estão alocados 55% deles na Previdência Social, 12% deles no Sistema Único de Saúde, temos 10% na área de trabalho, emprego e renda, 8% na educação. Na assistência social, nós temos 6%, agricultura familiar, 4%, Bolsa Família, 3% e demais programas, 2%. Em seguida, nós temos a área de infraestrutura. Aproveito, inclusive, para reforçar um aspecto que chegou a ser discutido via imprensa, em jornais de grande circulação, em que haviam algumas críticas de que o volume de recursos colocado para a infraestrutura não era suficiente para dar conta do que o Brasil necessitava, dada a necessidade de integração logística nacional,
dada a necessidade dos grandes eventos, e as pessoas estavam olhando somente o PAC 1, quando fizeram essa crítica. Então, o volume de recursos, inclusive, ultrapassa o que as pessoas que fizeram a crítica diziam no dia que era necessário, que era algo cerca de 1 trilhão. Nós estamos com 1,2 trilhão colocados no PPA para a área de infraestrutura. No caso, moradia ficou com quase 33%, energia 25%, petróleo e gás 19%, transportes 9,8%, minerais 5% e os demais programas com 8,4%. Na área de desenvolvimento produtivo e ambiental, estamos falando de 663 bilhões de reais. A agropecuária sustentável, abastecimento, comercialização fica com quase 1/3 disso. Na verdade, um pouquinho mais, 32%. O comércio exterior com 27%, desenvolvimento produtivo ficou com 15%, micro e pequenas empresas com mais 13% e os demais programas da área com 13%. E, finalmente, o que nós chamamos de programas especiais foram classificados assim pela sua natureza, que não se enquadraria bem em nenhuma das 3 áreas anteriores. Nós temos 104 bilhões de reais, dedicados 51% à Política Nacional de Defesa, 42% ao desenvolvimento regional, territorial, sustentável e economia solidária, política externa 4% e demais programas 3%. Então, esse é uma espécie de balanço, um resumo do que nós estamos falando quando falamos de PPA 2012-2015. Na pasta que os senhores receberam, eu não sei as pessoas que estão nos estados, Pedro, como isso funciona, vai ser via eletrônica, eles vão receber, não é? Nós temos um material que começamos fazendo como se fosse uma espécie de exercício interno lá na Secretaria de Planejamento do Ministério. E acabamos chamando de PPA de bolso, por causa do tamanho dele. E a ideia é que ele realmente funcione como um instrumento de consulta rápida. Então, esse PPA de bolso, meus amigos, minhas amigas, ele serve muito para que a gente se acostume com a nova linguagem do PPA. É uma espécie de cartilha. Nós estamos aprendendo a ler o PPA de novo. E nós vamos perceber nesse PPA de bolso que pouco a gente vai precisar saber da linguagem orçamentária para entender o novo PPA. É claro que se a gente souber a linguagem orçamentária, vai mais longe nas críticas e contribuições. Mas um cidadão comum, Celinha, não precisa mais saber distinguir algumas categorias analíticas que só o técnico de orçamento que consegue fazer. Então, a gente faz a brincadeira, abrir aleatoriamente em qualquer página, e vocês vão encontrar esses 65 programas temáticos que eu mostrei aqui agora, agregados, né, por setores e com seus volumes de recursos associados. Vocês vão encontrar um resumo, é um exercício, a gente fez uma página para cada um, só para mostrar como este programa se associa a objetivos e como esses objetivos se transformam em metas, tá? Então, você pode avançar, por favor, Fabiano? Então, aí nós temos os 4 grupos de programas, como eu falei, o social, a infraestrutura, o desenvolvimento produtivos especiais. E eu vou clicar agora em cada um deles para dar somente um exemplo. Quem tiver com o material na mão pode fazer a brincadeira que eu falei. Abre aleatoriamente e vai ver o que é agora a concretude que a ministra Miriam e o ministro Gilberto falou, que dá conforto a gente de estar devolvendo à sociedade um produto que realmente é acessível e que todas as pessoas vão poder agora acompanhar por tantas ações de governo. Eu realmente tenho um problema de vista, todo mundo dá para ver pelo óculos, eu não vou conseguir ler o que está ali. Mas eu tenho uma cola? Não, eu tenho uma cola aqui, imagine. Sou boba não, gente. Aqui, ó, minha colinha. Então, nós estamos projetando ali, quem tiver o material abre para conferir, um exemplo, o programa Autonomia e Emancipação da Juventude. Tá certo? E nós temos aqui exemplos de objetivos. Vamos lá? Expandir a aprendizagem profissional como política permanente de formação profissional e inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. E aí vem uma meta do lado, inserir 644.160 aprendizes sobre ação fiscal no mercado de trabalho. E assim vai. Então, nós temos sempre metas que as pessoas vão poder acompanhar, elas são tangíveis, às vezes não é um número, mas é uma ação concreta que você tem como depois checar se aquilo foi ou não foi realizado. Então, se a gente abrir em qualquer uma das áreas, nós vamos encontrar
esse mesmo exemplo. Vamos voltar lá, Fabiano? Eu não vou conseguir ler, eu acho que a gente pode continuar a programação e vocês façam esse exercício e comecem a se familiarizar com o PPA de bolso. Ele não esgota, tá? Tem um alerta bem grande no início dizendo, quem quiser ver todas as metas, todos os objetivos, todos os programas em detalhe, por favor, baixe no site do Ministério o PPA completo, tá bom, gente? Porque às vezes as pessoas podem olhar isso aqui e dizer, mas nossa, está faltando, é só isso. Isso aqui é um exercício, simplificação, para que a gente se acostume a ler o novo PPA e ver que ele não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele agora é nosso. Prosseguindo, nós temos também na pastinha, e as pessoas em casa, em outros estados, vão receber, ou em casa, né, agora com a internet, vão receber por meio eletrônico, são as agendas transversais. Esse é outro produto muito prático e muito tangível do novo PPA, cada vez aproximando mais a sociedade do governo. E nós fizemos esse exercício também, aqui no Esgota, cada pessoa, na verdade, vai poder pegar o PPA e construir a sua agenda transversal, isso aqui pode ser personalizado cidadão a cidadão, se for o caso, mas os conselhos setoriais, ONGs, movimentos sociais, poderão usar o PPA para construir suas agendas. Então, a gente fez esse exercício aqui, e foi o produto de maior sucesso por enquanto, né, Bruno? Porque todo mundo que descobre essa brincadeirinha diz, faz um com esse tema aqui que me interessa. E a gente começou a fazer isso. E hoje, meus amigos, minhas amigas, nós estamos já com 20 temas feitos esse exercício, esse deverzinho de casa, que a gente está chamando de agendas transversais. Tá certo? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, crack, álcool e outras drogas, a questão de gênero, população em situação de rua, criança e adolescente, juventude, meio ambiente, ciência e tecnologia, desertificação, desenvolvimento regional, enfim, qualquer tema que seja do interesse de um conselho, ou que seja do interesse de uma ONG, ou que seja do interesse de um movimento social, pode entrar no PPA e construir a sua agenda da mesma maneira que a gente construiu essas, tá certo? E nessa agenda nós vamos localizar os programas que estão associados àquele tema e as metas, onde quer que elas estejam. Então, neste novo PPA, não importa mais o Ministério em si, enquanto caixinha. Importa a meta associada àquele tema que vai executar aquela determinada política. E é por isso que ele é tão fortalecido no seu caráter transversal. E aí eu vou dar alguns exemplos. Nós temos o Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria, ele está com... Eu não estou conseguindo encontrar aqui, Fabiano, quantos programas. São 10 programas. Deixa eu pegar. Ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro. Está aqui. O Brasil Sem Miséria são 10 programas envolvidos, 16 objetivos e 23 metas. Então, a ministra Tereza Campelo pode sentar lá com todas as ONGs que estiverem participando, os ministérios envolvidos, pegar essas 23 metas, os 16 objetivos e acompanhar a execução daquela política. Vou dar outro exemplo. A agenda transversal do idoso. Nós temos 6 programas hoje no PPA que tratam dessa questão, 8 objetivos e 16 metas. Então, as ONGs, né, os movimentos sociais que se preocupam com a questão das pessoas da melhor idade, podem se sentar e construir a sua pautazinha e fazer esse acompanhamento. Então, gente, com esses exemplos, eu estou querendo mostrar aquela importância enorme que a ministra deu aqui, e o ministro também, à questão da pactuação. Monitoramento vai nascer deste exercício, desta brincadeirinha que a gente fez aqui agora, tá certo? Então, é uma brincadeirinha muito séria, né? Tem consequências porque ela vai medir a ação do governo. O monitoramento é isso, é acompanhar gerencialmente, com a frequência maior possível que puder ser feita, o andamento e a execução das políticas públicas. E a avaliação é exatamente uma avaliação mais longa, de prazo maior, em que você pode refletir, inclusive, sobre os métodos, não somente os resultados, mas até os métodos que foram utilizados. Então, com isso nas mãos, a sociedade brasileira, todos os conselheiros que estão aqui presentes ou assistindo virtualmente, todos estão empoderados para acompanhar de perto, da agora em diante, a execução das políticas públicas. Mais uma vez, chama atenção para a questão da pactuação, porque, evidentemente, num PPA com quase 2.500 iniciativas e quase 500 objetivos, nós vamos precisar pactuar. Nós não vamos, no primeiro ano de governo,
conseguir fazer 100% disso. Então, nós temos que combinar com a sociedade a prioridade. E é isso que o Pinho vai falar daqui a pouco com vocês. Em relação ao primeiro Fórum Interconselhos, que é agora a segunda parte da nossa conversa, a devolutiva, como nós chamamos, né? Temos um balanço aqui para apresentar. A letrinha da primeira coluna está clarinha, mas eu acho que a gente consegue separar. A primeira linha refere-se às contribuições que os senhores e as senhoras deram no primeiro Fórum Interconselhos, na chamada dimensão estratégica do PPA, onde a gente projetava uma visão de futuro para o Brasil, discutia os macrodesafios associados aos 4 eixos de gestão que a presidenta Dilma havia lançado logo no início do seu governo. Então, nós tivemos incorporadas 363 sugestões ou críticas, enfim, contribuições, que representam quase 83% das contribuições. Tivemos incorporadas parcialmente ou indiretamente, às vezes não está da forma que a pessoa escreveu, mas a ideia e o conceito estão lá registrados em algum lugar do PPA. Nós temos 13,7% e não incorporadas somente 3,4%, no total de 438 contribuições na dimensão estratégica. Na dimensão tática, nós tivemos incorporadas 122 contribuições, representando quase 64%. Incorporadas indiretamente ou parcialmente, 33%, e não incorporadas apenas 3,1%. No total, nós tivemos 629 contribuições no total das duas dimensões, a estratégica e a tática, tá certo? E foram incorporadas 77%, como a ministra falou, 19,6% parcialmente ou indiretamente e 3,3% apenas não foram incorporadas, mas no documento isso foi plenamente justificado, está explicado por quê. A gente pode até não concordar, o conselheiro ou a conselheira que contribuiu, mas pelo menos vai saber por quê que o governo não acatou aquela sugestão, tá bom? E é assim que um diálogo se estabelece. Nós queríamos dar alguns exemplos. Muitas delas, a maioria por sinal, porque não eram relativas ao PPA. Eu vou dar um exemplo, Pedro, aqui agora. Vou começar logo, então, de trás para frente. Um exemplo de não incorporação de contribuição, que é o que o Pedro falou, coisas que não diziam respeito ao PPA. Não tinha como a gente nem fazer. Mesmo que concordasse, não tinha como fazer. A recomendação do conselheiro ou conselheira é necessário que seja aprovada a PEC da moradia, que vincula orçamento para habitação. Ora, senhores, isso é uma atividade do Congresso, não é verdade? Então, era impossível que o governo assimilasse. O que é que a gente fez? Respondemos, mesmo assim respondemos, de que mesmo não incorporando meta de vinculação de receita para investimentos em habitação de interesse social, quer dizer, você não tem meta de vinculação de receita, mas o PPA 1215 expressa a prioridade do governo conferida ao tema da moradia popular, de habitação de interesse social, ao se observar principalmente que o programa Moradia Digna, vocês lembram que era 1/3 do recurso da área social, de infraestrutura, estava em moradia. Então, isso prevê recursos de 390 bilhões nos 4 anos. Então, não vinculou a receita, mas colocou recurso para que aquela política virasse verdade, tá bom? Então, esse é um exemplo de por que não incorporou. E o mais simples, e foi a maioria, graças a Deus, foi aquilo que foi incorporado, ou seja, contribuições que foram totalmente incorporadas ao PPA. Um exemplo desses, na dimensão estratégica, foi a contribuição do conselheiro, desenvolvimento local ou territorial, valorização dos povos tradicionais, diversidade cultural e biológica. Foi incorporada como no PPA? Nos programas Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, nos programas Biodiversidade e Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. Então, o conselheiro chega lá no PPA, abre esses programas e vai ver metas que correspondem exatamente àquela contribuição que ele deu, ou seja, virou verdade, né? A contribuição virou realmente um projeto de lei e é o que está sendo discutido lá no Congresso. E, finalmente, para que os senhores entendam a lógica do documento, um exemplo de incorporação parcial ou indireta da contribuição do conselheiro. Muito bem, um conselheiro ou conselheira falou o seguinte: a necessidade de reformulação também da forma de gestão e execução do PPA, se não corremos o risco de apenas redistribuí-lo em novas formas e caixas, sem realmente dimensioná-los à luz dos desafios do Estado brasileiro e da intersetorialidade. Ou seja, o conselheiro estava propondo que a gestão do governo acompanhasse a evolução que o PPA estava representando. Então, não está escrito do jeito que o conselheiro colocou,
mas o decreto de gestão, que é o que a ministra e o ministro falaram aqui, nós vamos trabalhar a partir de agora, pactuando essas metas, mudando a gestão, porque a gente não pode mudar a gestão só por um decreto, a gente tem que combinar, né, para que os ministérios setoriais aceitem e cheguem neste acordo. Só ao final é que a ministra vai baixar lá com a presidenta o decreto de gestão, incorporando toda essa reconstrução, digamos assim, da gestão estratégica do Estado, que o PPA dá uma visão estratégica, a gestão agora tem que perseguir essa meta, tá bom? Então, foi incorporado, não daquele jeito, mas vai ser ao longo do processo de trabalho. Na dimensão tática, a gente tem também alguns exemplos. Eu acho que, para não cansar os senhores e as senhoras, eu vou falar só um exemplo da incorporada. O conselheiro ou conselheira falou incluir no PPA políticas para as pessoas com deficiências e patologias, programas específicos, e a gente responde o seguinte no documento. No PPA, há um programa específico para a inclusão de pessoas com deficiência, que chama Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Além disso, o tema, como é transversal, está tratado em diversos programas. Então, é só abrir a agenda transversal e a gente, neste exercício, eu lembro bem, cada um pode pesquisar o PPA e construir outra agenda, mas pelo nosso exercício, vocês vão encontrar lá os objetivos e as metas. No caso, pessoas com deficiência têm 16 programas envolvidos, 24 objetivos e 51 metas. Então, é só a ONG que aquele conselheiro faz parte pegar isto aqui, construir uma agendinha, priorizar dessas metas, o que é aquilo que é mais urgente para ele e começar a pactuar isso com o governo. Então, é um exercício relativamente simples, porque agora está em língua de gente, quer dizer, todo mundo entende isso que a gente está colocando à disposição. Já estamos quase acabando, Pedro, eu acho que meu tempo deve estar esgotando, não é? Eu queria falar um pouquinho, e aí eu já estou encerrando, que o processo de planejamento continua. Até esse exemplo do conselheiro que falou de gestão foi muito bom, porque me lembra a minha fala final aqui no nosso trabalho. O PPA 1215 e a forma como eu sinto o PPA com a equipe da SPI e do Ministério do Planejamento como um todo, que a interação tem sido, graças a Deus, muito grande, a maneira que eu sinto é que o PPA ele é apenas o começo dessa história. Nós construímos uma base muito boa, nós temos matéria-prima para tocar a vida, digamos assim, apoiada nessas informações, mas elas são apenas o começo. Um PPA, para ser bem sucedido, ele vai ter que ter um monitoramento e avaliação, que por sua vez se apoia numa gestão estratégica, e depois ele tem que estar casadinho com um belo plano de comunicação. A gente não interagir com as pessoas, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Proporcionando a oportunidade que as pessoas bem longe, em qualquer rincão brasileiro, através da internet, estão aqui com a gente. Né? Depois, como a Secretaria-Geral vem trabalhando, tipo rede social, né? Então, é uma coisa diária de convivência. Isso tudo é fundamental para o sucesso do PPA. E mais ainda, o que eu chamo de comunicação por plataforma. O que é comunicação por plataforma? Eu mapeio o público de interesse, quer dizer, quem são as pessoas, os interlocutores na sociedade que querem cuidar deste tema, como a gente deu exemplo aqui agora, né? De pessoas com deficiência, né? Quem é o interlocutor? Mapeou o público de interesse, constrói com ele uma plataforma, que é esse pacto, e a partir daí a gente pode estar falando diariamente com essas pessoas sobre o que o governo faz em relação àquele tema. Então, essa aproximação governo-sociedade é fundamental para transformar o Brasil. Nós não temos mais nenhuma dúvida de que esse caminho, quanto mais perto da realidade das pessoas, quanto mais perto do território, onde as pessoas vivem, onde elas moram, onde a coisa acontece, a gente vai estar realmente mudando a relação da sociedade com o Estado brasileiro, e é isso que a gente mais deseja, né? Empoderar para que a gente, partilhando o poder, consiga fazer um governo para todos. Finalmente, eu queria falar do processo. Na gestão, que é o que virá a seguir, nós temos um trabalho muito grande com os ministérios setoriais, porque eles são responsáveis pelos programas temáticos, ou parte deles. Nós temos que construir essas agendas transversais para atender a outros temas que realmente perpassam o conjunto do PPA. E nós ainda temos que organizar os planos nacionais, como o Brasil Sem Miséria, o Plano Brasil Maior, que estão sob a guarda, o próprio PAC, que estão sob a guarda de ministros que coordenam os chamados eixos ou fóruns de gestão.
Então, esse monitoramento pactuado da gestão e a comunicação por plataforma, que são esses públicos de interesse ou públicos estratégicos, é que vão garantir o sucesso do PPA. Então, o sucesso dele, enquanto programa a ser realizado do governo, vai depender muito da sociedade brasileira estar participando desse controle. E o último ponto é exatamente os compromissos novos que a gente pretende assumir a partir do dia de hoje com os senhores e as senhoras. Bom, no nosso cronograma, e é um cronograma sugerido, nós estamos planejando que de 21 a 25 de novembro, aí a Secretaria-Geral vai combinar com os conselheiros e conselheiras a forma melhor disso acontecer, ofertar capacitação sobre planejamento e orçamento na ENAP. Tá? Então, essa é a primeira atividade. De novembro a março, nós vamos ter um trabalho interno do governo, porque lembram que a gente falou, tem que mudar agora a gestão, foi até uma sugestão do conselheiro, né? Então, a gente vai ter que trabalhar muito junto com os ministérios, porque são eles os executores das políticas, e a gente precisa fazer oficinas com os ministérios para discutir, aprofundar e fazer planos de trabalho para cada uma das metas, enfim, tem muito trabalho de gestão para ser feito. Quando a gente encerrar esse trabalho com os ministérios, a gente abriria as rodadas de pactuação das metas, aí sim, cada ministério com seu conselho, né, numa relação bionívoca, bilateral. Em maio, a gente teria condição de fazer o 3º Fórum Interconselhos, no final de maio, para fechar o pacote do monitoramento do PPA. Conseguindo tudo isso, de junho a julho, a gente abriria a capacitação já sobre o monitoramento, como usar os sistemas, enfim, a parte mais operacional. E, no limite, no mês de julho, ao final do primeiro semestre, haveria a publicação na forma de um decreto de todo o pacote que for fechado com os ministérios e com a sociedade e a federação. Então, Pedro, eu acho que esses seriam os compromissos que a gente lança na mesa para que os conselheiros e a Secretaria-Geral aí conduza digamos assim, o debate, né? Conduza o contraditório para ver onde a gente chega, mas eu acho que com esse aqui dá para a gente chegar a bom termo em relação de estruturar bem o monitoramento e avaliação do PPA. Mais adiante o Carlos Pinho vai aprofundar esse aspecto para que as pessoas já vão para casa hoje pensando nos mecanismos e nas diretrizes, nas formas em que isso pode acontecer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos. É um motivo de satisfação muito grande trabalhar com a ministra Miriam Belchior, trabalhar no governo da presidenta Dilma, trabalhar com a equipe da SPI e do Ministério do Planejamento como um todo, e uma honra enorme estar partilhando aqui essa mesa com meu amigo Pedro Pontual e todos da equipe da Secretaria-Geral. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga Maria Lúcia, né? Nós vamos agora, antes de passar a um detalhamento do processo de monitoramento que o Pinho vai fazer, a gente vai passar para um momento de debate, perguntas e debate, né? Tanto com os participantes aqui presentes conosco, vamos receber certamente algumas perguntas da internet, né? E de algumas salas com as quais a gente está conseguindo restabelecer a conexão aí via Interleges, né? Então a palavra está aberta, se as pessoas quiserem falar, podem, o Daniel vai aqui ajudar na inscrição, né? Ninguém ousa? Temos 3 estados, talvez seja bom mostrar na tela. Hã? Talvez a gente pudesse, então, pedir, enquanto o pessoal esquenta aí para perguntas, pedir para o pessoal da Interlege mostrar os 3 estados com os quais a gente conseguiu restabelecer a conexão. É possível? Está na tela atrás de nós. Agora Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, só explicando para quem está aqui, essas aqui são as salas das assembleias legislativas nas capitais, por suposto, né? Nós tínhamos um número de 17, né? Houve um problema de pico de energia aqui no início dessa apresentação, nós estamos restabelecendo parcialmente a comunicação. Além disso,
através do sistema de e-democracia da Câmara, nós estamos conectados por internet com um outro tanto de cidades, né, que a gente não tem nem o número exato até agora, né, de quantas estão conectadas e que podem fazer perguntas ali pelo chat, né, que o nosso Ricardo Pop ali está coordenando. Mas talvez vamos começar aqui o debate pelas pessoas que estão presentes aqui em Brasília. Rogério. Com a palavra o Rogério Sotiri, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lúcio. Parabéns pela exposição. É um orgulho, é uma grande emoção a gente ver uma construção de um PPA de uma forma participativa e a gente assistindo na apresentação, especialmente as propostas contempladas com um processo de construção democrática e uma marca que a gente quer levar para a história, essa marca de participação social. Eu queria aproveitar, e especialmente, Lúcia, que você tentasse esclarecer um pouco, num ponto que nós começamos a receber essa semana, algumas críticas em relação ao PPA, e no exemplo aqui a gente percebeu que aí consta, mas assim, a crítica do movimento LGBT em relação de que não está contemplado, né, na questão orçamentária do PPA de 2002-2015, né, o orçamento para essa atividade. E como foi um orçamento para esse programa. E como foi fruto de debate no próprio, né, no próprio interconselho, na própria reunião interconselhos, e a gente percebe que ele está contemplado aí como objetivo, programa, objetivos e metas, né, eu gostaria que você pudesse falar um pouco disso. Tá? Você prefere responder um grupo de 3 questões, né? Mais alguma inscrição? Se não, companheira representante do INESC. Acho que é melhor ir no microfone, não é? Está aqui o microfone. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa e agradeço em nome do INESC o convite. Meu nome é Eliana Graça. Eu tenho participado desse processo desde o início como representante da instituição. O INESC, para quem não sabe, é uma organização não governamental que há 32 anos trabalha com sede em Brasília. Trabalha pela defesa dos direitos humanos e da democracia. É interessante nesse processo de participação, realmente os números são bastante alentadores, porque nós da sociedade civil temos o hábito de participar e não ver os resultados daquilo que a gente participa, daquilo que a gente... É bastante difícil aferir, né, o que significou o investimento que a gente faz na participação, por acreditar nela, né? Mas eu acho que esse é um processo que tem demonstrado, né, um esforço, o próprio governo tem demonstrado um grande esforço para que ele seja bem sucedido. Agora, tem algumas questões que desde do primeiro fórum e que a gente vem tentando entender e não conseguimos entender ainda, essa grande preocupação do governo hoje em separar o PPA do orçamento. Essa é uma questão que, para o INESC, desde 92, trabalha com a questão orçamentária e trabalha com todo o ciclo orçamentário, desde o PPA, LDO, a LOA, enfim. A questão da aplicação dos recursos é uma questão fundamental, né? E acho que é uma questão fundamental, é uma disputa política. O orçamento não é uma peça técnica, mas é uma disputa política por recursos. E no próprio exemplo que a ministra Miriam deu aqui, quer dizer, o importante é que como o sistema de saúde atende à urgência e não o número de ambulâncias que são entregues, eu tenho a impressão que não é possível atender as urgências sem ter as ambulâncias. Então, quer dizer, eu acho, gostaria que
esqueci o nome. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Por gentileza, fizesse um pouco mais de esclarecimento dessa questão, dessa necessidade. Porque para nós do movimento social, das ONGs e tal, que trabalhamos com a questão de acompanhar as políticas públicas e tal, a questão orçamentária é fundamental. Inclusive o PPA se realiza, ele é uma meta para 4 anos e se realiza ano a ano. E como que ele se concretiza? Ele se concretiza no orçamento, né? Naquilo que o governo investe. A gente acredita que as prioridades se tornam prioridades na hora do concreto, né? Do vamos ver. E aí? Quanto de recursos, né? Porque discurso a gente tem muito, né? Isso é prioridade, mas na hora da aplicação do dinheiro, da coisa se concretizar e ter condições de concretização, a gente sabe que interferem outros problemas para que as ações não sejam efetivadas, mas os direitos, né, que a população tem, eles são efetivados através daí, né? Então, essa é uma questão que tem intrigado muito desde do primeiro fórum. Muito obrigada. Obrigado. Olha, antes de passar a palavra, a gente queria ver, o pessoal da Interleste pode abrir para algumas perguntas dos estados com quem a gente restabeleceu conexão. A gente sabe que os estados tiveram um certo prejuízo no sentido de não poder ter visto a apresentação inicial, mas que fiquem bastante à vontade para colocar as suas questões. Bom, tem algum? Então, a gente passa a palavra para a Maria Lúcia para responder as questões até agora formuladas. Enquanto isso, tanto as pessoas aqui presentes como o pessoal dos estados vai preparando uma nova rodada. Ok. Em relação à primeira questão do tema LGBT no PPA, na agenda transversal, nesse exercíciozinho que a gente fez, Rogério, nós estamos aqui com 6 programas que tratam desse tema, 9 objetivos e 14 metas. Eu vou ler um exemplo aqui, ou 2, só para o pessoal ter clareza de que isso aqui, mais uma vez, repito, foi um exercício que a gente internamente, a SPI, fez. Qualquer um dos senhores e das senhoras pode pegar, baixar o PPA e sair procurando outros temas ou achar até outras metas relativas a isso que a gente, de repente, nossa visão não chegou a perceber. Então, no programa Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, nós temos aqui um objetivo que é implementar novo modelo de gestão, instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultado, participação social e financiamento estável. Aí uma meta vinculada a isso é realizar 6 encontros nacionais envolvendo lideranças do campo e da floresta, do movimento de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, da população em situação de rua, dos ciganos e gestores do SUS até 2015, ou seja, são coisas concretas que você pode associar. Deixa eu pegar aqui no outro programa. Política para as mulheres, enfrentamento à violência e autonomia. Tem um objetivo, fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista, não racista, não lesbofóbica, mediante apoio às políticas de educação de qualidade, etc. Aí uma meta, formar 140 mil profissionais da rede pública de educação nas temáticas de gênero, relações étnico-raciais e orientação sexual por meio do programa Gênero e Diversidade na Escola. Então, são coisas que transpassam vários programas de governo e temos muitos mais exemplos, né? Então, como eu disse, são 6 programas, 9 objetivos e 14 metas associadas ao tema LGBT. Então, eu acho que é só o pessoal fazer esse exercíciozinho, talvez eles vão fazer até melhor do que o que a gente fez, né? Consiga perceber mais outros campos de transversalidade. Em relação à questão da companheira do INESC, quando a gente fala da questão da linguagem orçamentária, nós não estamos apostando em perder nenhuma das conquistas que a sociedade brasileira já tem em termos de controle nem de conhecimento, né? O que a gente está procurando é ganhar a perspectiva de planejamento estratégico que tinha sido perdido exatamente porque o pragmatismo do orçamento, é até natural isso que aconteça, acaba engolindo qualquer visão de médio prazo. Então, a única coisa que a gente pretende é isso, é resgatar uma visão mais estratégica
exatamente para que as despesas no orçamento ajudem a consecução dessas metas estratégicas e não fique afogado no dia a dia do apagar do incêndio e você não muda muita coisa assim. Eu vou pedir depois que Celinha complemente um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as iniciativas que implicam em despesas, elas têm vinculação com ações orçamentárias. No projeto de lei que foi para o Congresso e no que está no site para ser baixado, um dos anexos do PPA explicita essa vinculação. Então, todo mundo vai saber exatamente aonde vai gastar o dinheiro. Isso aí não há dúvida, não cabe dúvida. Pelo menos para o orçamento de 2012, que é o que foi junto com o PPA para o Congresso. E a cada ano isso irá se repetir. Eu queria só completar dizendo o seguinte: se esse sistema de monitoramento e avaliação avançar do jeito que a gente está pensando, o orçamento de 2013 já vai ser outra qualidade. Por quê? Porque você vai pactuar as metas prioritárias. Eu tenho aqui 16 metas para LGBT. Mas vai que na pactuação o pessoal diga, se alcançar 3 em 2013, eu estou feliz. Tem que aparecer no orçamento, porque é lá onde a despesa vai estar alocada para 2013. Então, é essa sintonia fina que a gente quer agora começar a construir e fazer isso da forma mais democrática possível, que é pactuando meta. Então, eu passo agora a Celinha, pode dar o recado aí do orçamento. Palavra Celinha. Obrigada pelo carinho. Muito bom ser chamada de Celinha. Bom dia a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Só para dar essa noção, Eliane, do INESC, essa preocupação realmente é natural. Haja vista a nova configuração do plano, e é como Maria Lúcia mencionou, o PPA ele está realmente com um novo desenho voltado para o estratégico. Então, os PPAs anteriores, ele na verdade eram orçamentões, né? Era um plano realmente com o desenho do orçamento, só que para 4 anos. Então, esse desenho novo, ele nos remete a uma nova realidade, a uma nova situação, que a gente vai poder ter condições de avaliar melhor e monitorar melhor as ações. E essa interface com o orçamento, ela se dá nas iniciativas. Então, para algumas iniciativas, nem todas, como foi mencionado, algumas realmente não têm nenhum recurso vinculado àquela iniciativa. Mas algumas delas, a maioria delas, você tem ações orçamentárias vinculadas àquela iniciativa. Isso, como é que você visualiza isso? No volume 2 do orçamento, encaminhado ao Congresso, você tem esse desenho que você vê com tranquilidade. Para a iniciativa X, você tem uma ou mais ações orçamentárias vinculadas àquela iniciativa, e com isso nós vamos poder estar monitorando e avaliando. Lógico que quando a gente fala como é que vai se dar esse monitoramento também nas ações orçamentárias, é esse desenho que também nós estamos fazendo agora. Quer dizer, nós vamos assumir a partir deste momento um novo papel. A Secretaria de Orçamento Federal vai estar ao lado da SPI monitorando as ações orçamentárias, que, lógico, a partir desse resultado você vai subindo, né? Como é que foi as ações orçamentárias, como é que são as entregas, que são as iniciativas, e até chegar realmente no resultado que o programa se propõe. Então, para isso, nós estamos, inclusive, agora iniciando na Secretaria de Orçamento um trabalho de revisão das ações orçamentárias. Porque hoje nós temos mais de 5.000 ações orçamentárias. Então, para que nós tenhamos condições de monitorá-las, nós temos que fazer um redesenho também dessas ações. Porque hoje muitas delas estão com a característica de insumos. Então, nós temos muitas ações que é insumo, né? E nós temos que realmente fazer um desenho das ações no sentido de transformá-las em ações que nós podemos, então, medir resultado, né? É o que o famoso orçamento por resultado, que tanto se fala no mundo inteiro. Alguns países já evoluíram muito nesse sentido, e para que realmente a gente entre nessa fila, nos primeiros lugares dessa fila, também o Brasil tem que se conscientizar que nós precisamos ter as nossas ações orçamentárias revisadas, sair daquela visão das caixinhas, né, que todo mundo quer se ver na ação, para que realmente tenha aquela visão de que vai garantir o seu recurso, né? Mas nós não precisamos necessariamente de visualizar as caixinhas para que a gente tenha um recurso. O recurso ele tem que ser alocado
de acordo com as prioridades de governo e de acordo com o desenho que se faz necessário, né? Então, a partir de agora, nós iniciaremos junto com a SPI esse redesenho das ações orçamentárias e toda a proposta de monitoramento, ela vai se dar também chegando ao nível da ação orçamentária para que realmente o ciclo fique completo. E como a Maria Lúcia mencionou, o orçamento que nós encaminhamos para 2012, ele já reflete essa realidade. Será aprimorado para 2013 a partir dessa revisão das ações, que aí eu acho que a gente fica com um desenho realmente perfeito do plano, fazendo o link com o orçamento a cada ano. Obrigada. Antes de abrir para uma rodada, apenas comentando também a partir da fala da Eliana, eu penso que esse processo todo de participação, ele tem buscado combinar duas coisas que são fundamentais para fortalecer o grau de confiança nesta relação Estado e sociedade, que é combinar ousadia com seriedade, né? No seguinte sentido, de que, como vocês podem perceber, há uma mudança conceitual, né, bastante profunda na maneira de formular e na maneira de comunicar o PPA. Então, essa mudança certamente implica, né, em aprendizados tanto para a sociedade civil, né, de como ler de uma maneira nova o PPA, quanto implica em muitos aprendizados para o próprio governo, né? Há todo o corpo técnico dos ministérios, né? Os conselheiros, né? Estamos todos aprendendo nesse processo. Agora, o que nos orienta em todo esse momento, em todo esse processo, é um compromisso, né, de cumprir o combinado, cumprir o que é pactuado, né, e entender isso como um processo, né. Eu, pessoalmente, que pude acompanhar tanto o PPA 2003 quanto de 2007, nesses dois casos na condição de sociedade civil, né, queria dizer que eu penso que essa questão do processo de monitoramento que nós estamos aqui anunciando e nos comprometendo é, sem dúvida, um salto de qualidade que a gente espera que contribua muito, né, para que a gente possa cada vez mais avançar, né, no controle social sobre o orçamento público. Bem, agora nós vamos abrir uma segunda rodada, priorizando nesse momento um diálogo com os estados, tanto através da Interleges, quanto o nosso querido Ricardo, que está acompanhando pela internet, vai vocalizar também algumas questões. Mas antes vamos chamar o pessoal do Rio Grande do Sul. É possível lhe conectar para ver se eles gostariam de colocar alguma questão? É possível. Estamos sendo ouvidos? Liberou. Ó. Também nesse aspecto tecnológico nós estamos todos aprendendo, né? Estamos sendo ouvidos e vistos? Acho. Vamos. Bem, aqui então da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Não? Estamos. Bem, então aqui estamos falando da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Presentes aqui a Secretaria do Planejamento do Estado, junto com representantes de conselhos municipais, temáticos, conselhos regionais de desenvolvimento, conselhos setoriais estaduais, representantes inclusive de gabinetes de deputados, e queríamos louvar, em primeiro lugar, a iniciativa que o governo federal está tomando, e embora ainda com algumas dificuldades tecnológicas, né, com certeza temos toda a condição de aperfeiçoar nosso diálogo através dessa forma de videoconferência, teleconferência ou outros formatos.
O que nós não ouvimos a primeira parte, não tivemos ligados no primeiro momento em que os ministros falaram, e mesmo perdemos também a fala da senhora Lúcia Falcon. Nos dá prazer de saber que está aí, também o Pedro Pontual, também o Rogério Sotile e outros, né? Nos dá muita satisfação de podermos dialogar. O que queríamos considerar é o seguinte: é mais uma questão de processo do que propriamente algum aspecto mais técnico do PPA. Tem diversos estados que começam a fazer processos participativos, como o PPA participativo, o orçamento, né? Muitos experimentam, né, o orçamento participativo. Mas é importante que o que a gente queria considerar, nós aqui estamos fazendo PPA participativo e orçamento também, de forma participativa. Mas, se nós não conseguirmos nesse momento conectar, no mesmo momento que nós fazemos o debate estadual do PPA e do orçamento, se nós não conseguirmos nesse momento conectar com o PPA federal, nós vamos perder uma boa oportunidade, porque é impossível criar um outro fórum paralelo, pelo menos com facilidade, para tratar do PPA federal. Quer dizer, no momento de tratar do PPA federal, temos que ter capacidade de tratar do PPA estadual. Que todos os que estão aqui presentes, por exemplo, dos conselhos, de alguma forma se envolveram com o PPA estadual e têm condições de se envolver com o PPA federal. Mas isso tem que ser mais conectado, tem que acontecer mais ao mesmo tempo. Senão é difícil de dar a devida importância para assuntos tão importantes como nós estamos, né? E aí o pacto federativo se reforça dessa forma. Então é isso que a gente queria considerar, mas em primeiro lugar louvar essa iniciativa do governo federal. Obrigado, companheiro Davi Schmidt, da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente podia pedir ao Ricardo que transmitisse algumas perguntas pela internet e depois chamaremos outra das salas que estão participando dessa videoconferência. Oi. Olá. Tivemos algumas perguntas aqui. A sala está com em torno de umas 30, 40 pessoas. Primeira pergunta é da Patrícia Sampaio. Ela pede se seria possível historicizar um pouco o processo de participação, falar um pouquinho do que foi o Fórum Interconselhos, porque muitos estão chegando agora no debate, né? Porque houve essa ampliação, inclusive com acesso à internet, tudo, então muitos não acompanharam o processo do Fórum Interconselhos desde o começo. Outra pergunta é o seguinte, relacionado à questão dos 10% para educação. Como é que ficaria essa questão dentro da nova proposta de PPA, que desvincula, né? Ricardo, é possível dizer de que estados estão essas perguntas? Marcel, eu não sei, não tenho essa indicação ainda dele, nem da Patrícia. Eu tenho duas, as próximas eu tenho direitinho a indicação, mas do Marcel e da Patrícia eu não tenho. São internautas mesmo, pode estar acessando aí de qualquer lugar. Sergipe tem uma pergunta. Sergipe está acompanhando com o auditório cheio e eles estão aí fazendo um processo de sistematização das perguntas lá e passaram para a gente. Seguinte pergunta: se o PPA é apenas uma forma de programar, qual o poder que ele tem de fazer valer o cumprimento dos investimentos nas políticas públicas? Quem fez essa pergunta lá em Sergipe foi a Jussara, ela é conselheira de habitação de Aracaju. Outra pergunta da Jusileide, internauta, pergunta se a participação da sociedade civil, constata que a participação da sociedade civil ainda é muito tímida na questão controle social dos PPAs e orçamentos anuais públicos.
E pergunta se, além dos atuais mecanismos, se o governo pensa em outro canal direto com a sociedade para que a execução orçamentária seja melhor compreendida. E, por fim, uma pergunta que foi feita por 2 pessoas, que é com relação a como que o PPA incorporaria as sugestões elaboradas nas conferências nacionais. Como que faz essa conexão entre conferências nacionais e PPA? Mais alguma? Não, por enquanto, para essa questão. Então, eu acho que antes de passar para outra sala, a gente podia responder esse bloco para não acumular muitas questões. Eu começaria só atendendo aí a demanda da Patrícia, que eu acho que é importante para todos nós, brevemente historiar esse processo de participação no PPA, né? Então, é importante lembrar que isso se inicia, o processo de participação no PPA, do governo federal, em 2003, no início do mandato do ex-presidente Lula, com audiências públicas realizadas em 27 estados, com entidades organizadas da sociedade civil, cujas propostas e contribuições foram sistematizadas e entregues numa grande audiência aqui no Palácio, próximo aqui no Palácio do Planalto, né? Em 2007, a consulta do PPA de 2007-2010, que é o que está vigente, foi feita já através dos conselhos nacionais, né? Então, a partir deste acúmulo, desses 2 processos, no início deste governo, da presidente Dilma, o ministro Gilberto Carvalho e a ministra Miriam, a partir desse acúmulo, né, consideraram que era importante, né, que a gente desse um passo à frente, né? E esse passo à frente, ele tem 2 dimensões. Tem a dimensão de conteúdo propriamente dita, né, com toda essa revisão do modelo conceitual do PPA, e que é também uma revisão do modelo de comunicação do PPA com a sociedade, e um passo à frente também no que se refere ao processo de participação. Então, a partir de abril, né, deste ano, nós fizemos reunião com todos os conselhos setoriais, um por um, né, depois das oficinas temáticas iniciais que foram feitas pelos técnicos nos ministérios. Nós fomos a cada conselho apresentar esse novo modelo conceitual do PPA e escutar as demandas específicas de cada setor. A partir disso, nós organizamos o primeiro Fórum Interconselhos, que foi uma reunião presencial aqui em Brasília, com representantes de todos os conselhos nacionais e comissões nacionais e representantes de cerca de 80 entidades, ONGs e movimentos sociais de todo o Brasil se reuniram aqui em 24 e 25 de maio, onde a gente fez um debate tanto sobre a dimensão estratégica do PPA, ou seja, o projeto de desenvolvimento que está ali proposto, os grandes objetivos, como fizemos também uma discussão sobre o que aqui está sendo chamada a dimensão tática do PPA. E um debate sobre o monitoramento, né? Propostas de monitoramento que seria, digamos, o que poderia assegurar, né, justamente a continuidade deste processo de participação, né? Naquele momento, ou a partir daquele momento, nós estabelecemos um grupo virtual com todos os participantes, todos aqueles que desejaram assim aderir a esse grupo virtual, com o qual nós fomos mantendo um diálogo, né, durante esse caminho, enquanto o Ministério do Planejamento fazia o processamento de todas aquelas contribuições que surgiram, né, no Interconselho de Maio, no primeiro fórum, e preparando também todo este material, né, que visa fazer uma devolutiva ponto a ponto, né, quando vocês forem examinar com mais cuidado, inclusive o material prévio que nós enviamos, há um comentário ponto a ponto de tudo aquilo que foi apresentado no Fórum Interconselhos.
estamos aqui hoje realizando, né, justamente o segundo fórum, portanto, Interconselhos, aí com uma mudança metodológica pela qual a gente pretende dar mais capilaridade, inclusive, a essa discussão e se conectar, como lembrou Davi Schmidt, né, com a discussão nos estados de uma maneira mais viva, né? Então, estamos fazendo esse processo de ter o momento presencial e as transmissões via Interleges e via internet. E fazendo, sobretudo aqui hoje, uma proposta, né, de como vamos dar continuidade a esse processo e iniciar o monitoramento. Aproveitando para responder a pergunta também da Jusileide, né, se outras formas pelas quais a gente pretende ampliar esse processo de participação da sociedade brasileira no controle social do orçamento. Nós pretendemos transformar todo este conteúdo, né, que já está bastante mais acessível do que no passado, né, mas pretendemos tornar mais acessível ainda, elaborando cartilhas, né, sobre o PPA, sobre o que é o PPA e sobre o controle social do orçamento, que serão distribuídas em todo o território nacional, né. Pretendemos continuar trazendo esse tipo de debate para as redes sociais, portanto, chegando tanto a grupos organizados quanto ao cidadão individualmente que quer saber sobre o orçamento e quer opinar sobre a sua execução. E continuaremos também trabalhando através das instâncias de representação deste processo de participação, que são os conselhos e as conferências nacionais. Em relação ao que o Davi colocou, desta necessidade de sintonizar ainda mais, né, o âmbito do governo federal com o âmbito estadual, né, nós estamos discutindo, né, justamente nesse momento, a necessidade e a importância de criar uma espécie de sistema nacional de participação social, que buscaria criar uma sinergia maior e uma sintonia maior entre esse esforço dos governos, do governo federal, dos governos estaduais e também dos municípios, né, como uma base fundamental onde a consequência toda desse orçamento chega na vida cotidiana dos cidadãos. Então, vou passar a palavra agora para a Lúcia para responder as outras questões. Bom, é inevitável a gente fazer, né, que nem desenho Alô Mamãe. Gente, tanta gente querida aí nos estados, e um abraço aí ao povo de Sergipe e do Rio Grande do Sul, especial, né, todos, mas... Davi, em relação a essa cronologia dos dois PPA, quer dizer, estados e municípios e governo federal, é uma coisa que no Fórum dos Secretários de Estado do Planejamento, que nosso amigo João Mota do Rio Grande do Sul participa, né, ativamente, os secretários de Estado colocaram isso. Eu acho que está chegando a hora da gente pedir para as bancadas, né, dos congressistas nossos, para ver se a gente consegue fazer uma reformulação nessa cronologia de PPA. Nos estados é a Constituição Estadual quem dá esses prazos, no governo federal a gente tem também a legislação própria, e seria muito importante ver se conseguia sintonizar esses relógios para que a gente pudesse fazer os PPAs ao mesmo tempo. Esse ano, para a gente evitar minimizar esse prejuízo de cronologia, nós fizemos um trabalho muito intenso com o Fórum dos Secretários de Estado de Planejamento, ofertamos oficinas aqui na ENAP para as Secretarias de Estado de Planejamento de todo o Brasil. O pessoal compareceu, não faltou nenhum estado presente, para que pelo menos a metodologia vocês fossem acompanhando junto com a gente a mudança. E neste ponto que nós estamos, a única sugestão técnica que eu posso dar é que os secretários de Estado, eles podem, junto com seus conselheiros que estão aí presentes nos assistindo, eles podem pegar as metas do PPA federal e ver, dentre os temas, as metas que interessam ao Estado, ver a regionalização das metas, o que é que tem em termos de territorialização da meta, e se enquadrar, digamos assim, perseguir algumas dessas metas, casar, combinar a meta do Estado com a meta nacional. Então, vou dar aquele exemplo que passou ainda há pouco.
você tem a meta de colocar 166 mil jovens aprendizes e tal. Então, como é que essa meta da juventude pode se materializar no Rio Grande do Sul? É uma meta federal e que a gente no Rio Grande do Sul pode ajudar a materializar, né? Porque uma meta nacional ela vai acontecer em algum estado, né? Não vai ser no ar. Então, cada estado pode puxar para si um pedacinho dessa meta. Essa pactuação, Davi, já transmite aí a meu amigo João, a gente vai querer fazer isso numa segunda rodada de diálogos federativos, de novo com o secretário de Estado de Planejamento, que deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem, essa pactuação, tanto com os conselhos quanto com a federação, estados e municípios. Em relação à educação, acho que foi o Marcelo, foi que perguntou sobre a educação, o que acontece com esses 10% que está sendo pleiteado, que está no Congresso Nacional? O que está no Congresso Nacional é o novo Plano Nacional de Educação, que deve ir até 2022. Isso. E não está ainda, não foi votado, a gente não sabe se vai ser 10%, quanto vai ser do PIB para a educação. O que a gente fez foi que nos programas de educação do nosso PPA, trouxemos as metas desse plano, que estão lá no Congresso, ainda não foram votadas, mas estão lá, só que naturalmente, na proporção que a gente não está fazendo até 2020, até 2015. Então, é uma meta que puxa, aponta em direção ao plano, mas executa no prazo que é cabível, tá? Então, isso que foi feito. Em relação a Jussara, lá em Sergipe, o PPA é uma forma de programação, claro, mas o X da questão é a execução dele. Então, o discurso da gente aqui hoje foi mostrando que o PPA é o começo da história. Nós temos agora que cuidar da gestão, da pactuação das metas. Cada meta pactuada vai ter que ter um plano de ação para ela virar verdade, né? Em que o Ministério ou a Secretaria de Estado, enfim, cada um vai dizer o que é que vai fazer, e isso vai depois virar orçamento, né? Então, essa continuidade do processo é fundamental, que a sociedade civil esteja acompanhando, principalmente no processo de monitoramento e avaliação. E, finalmente, como é que o PPA se linka às conferências nacionais setoriais, neotemáticas. A equipe da SPI, durante o ano passado, inclusive, estudou exaustivamente todos os documentos produzidos, né, pelas instâncias, pelas conferências, todas as instâncias de participação. E para cada um desses programas temáticos, a gente tem uma espécie de estudo técnico, que um dia a gente ainda vai publicar, se Deus permitir. A gente vai ter isso disponível, mas por enquanto não está. Mas foi feito em cima do estudo exaustivo de todo esse material. Então, não foi só um estudo técnico, desconsiderando as contribuições da sociedade. E, finalmente, os próprios ministérios setoriais, que trabalham diariamente com os conselhos e que trabalham nas conferências, naturalmente também incorporaram a maior parte das reivindicações. Nessas agendas transversais, eu lembro no início, quando nós fizemos a primeira, né, Bruno, de igualdade racial e a questão de gênero das mulheres, a gente fez exatamente uma planilha listando todas as reivindicações ou sugestões das conferências nacionais e aonde elas estavam se linkando com programas, com objetivos e metas. E foi um resultado muito bom, né? Eu acho que a gente tinha um atendimento quase pleno, a gente pode falar assim. Então, esse material, o Ministério Setorial tem em mãos, a gente forneceu para eles esse comparativo, mas mais adiante, junto com a Secretaria-Geral, a gente pode pensar num portal de PPA em que tudo isso que for sendo produzido, e aí, de repente, não é nem só a produção do governo, a ONG, o conselheiro, as pessoas podem ir produzindo esse material e a gente fica com isso lá num portal que a gente navega por tema, né? Me interessa LGBT, eu vou lá e vou ver quem produziu. O governo falou isso, as entidades falaram aquilo e está tudo lá disponível para a gente ler. Então, é um trabalho de 4 anos, né? É o tempo do governo da nossa presidenta aí pela frente para se fazer. Você quer falar alguma coisa? Foi colocada uma questão da Jusileide sobre a participação da sociedade para que a execução orçamentária seja melhor compreendida. É interessante, Jusileide, essa sua colocação, porque hoje nós, na Secretaria de Orçamento Federal, temos uma grande preocupação exatamente pelo fato do orçamento ter uma linguagem extremamente complexa, uma linguagem muito técnica, com muitos códigos. Então, o cidadão comum que não está envolvido nesse processo tem muita dificuldade de abrir
a peça orçamentária e compreender para onde é que realmente está indo o recurso que ele paga através de seus impostos, taxas, contribuições, etc. Então, há uma grande preocupação nossa nesse sentido e, por isso mesmo, se você acessar a nossa página, já tem 2 anos que nós colocamos no ar a Escola Virtual SOF. Essa escola virtual, nós já formamos mais de 4.000 pessoas interessadas em compreender melhor a questão orçamentária. Então, tem o curso básico, vamos começar agora o curso intermediário, para depois o curso avançado. Então, são os próprios funcionários da SOF que são os tutores, que são os monitores desse curso. E, assim, seria realmente muito importante que vocês, mesmo distantes aqui de Brasília, pudessem estar acessando a nossa escola virtual para ter a melhor compreensão dessas questões. Ainda nesse esforço de melhor compreensão do orçamento, nós, desde o ano passado, fizemos a primeira versão ano passado e fizemos a segunda versão este ano, que é o Orçamento Federal ao alcance de todos. Se você pegar o orçamento, eles são 6 volumes, e nós transformamos esses 6 volumes numa revista com a linguagem bem acessível. A primeira parte ela dá os principais conceitos do orçamento, mostrando onde o recurso, por exemplo, vamos pegar 2012 como exemplo, quais os principais, por setores, por funções de governo, quanto é que está sendo alocado. Na terceira parte da revista, a gente abre por estados da federação. Então, cada estado, para cada estado foi demonstrado quanto é que o governo federal está alocando, está destinando recursos. Então, ficou uma revista de fácil leitura, de fácil compreensão e uma linguagem bem acessível. Além desse esforço do Orçamento Federal ao alcance de todos, também nós estamos com a revista A Sofinha e Sua Turma, que é para o público infantil, que exatamente a nossa preocupação é informar cidadãos interessados nessa questão do planejamento e do orçamento. Então, a revista também está bem interessante, várias escolas já estão utilizando esse produto e realmente é o trabalho que a gente está empreendendo no sentido de levar ao cidadão uma linguagem mais simples e mais fácil de compreensão daquilo que nós fazemos em termos de alocação dos recursos que cada cidadão paga. Obrigada. Então, antes da gente continuar a chamada aqui da Sala dos Estados, acho que tem 2 coisas que são importantes de dizer, particularmente para os estados que não tiveram possibilidade, dado o problema tecnológico, de ver a primeira parte destas apresentações aqui, da ministra Miriam, do ministro Gilberto e da própria apresentação da minha amiga Lúcia Falcon. Nós disponibilizaremos o material de todas essas apresentações no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, todos que vocês quiserem ter acesso, consultem o site da Secretaria-Geral da Presidência. Vamos chamar agora o pessoal da Sala do Mato Grosso do Sul. Oi? Você pediu a voz? Não. Bom dia, né? Nós aqui do Estado de Mato Grosso do Sul estamos ainda em processo de ambientação, porque pegamos só a partir do debate, então, questão no debate. Infelizmente, não assistimos às palestras. Esse processo aqui ainda é um processo novo de participação. Temos aqui uma representante, né, do Conselho da Mulher, que ela queria fazer uma pergunta específica, e o seu Luiz também gostaria de fazer uma outra pergunta. Ok, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Estou conselheira do Conselho Estadual do Direito da Mulher, e o que a gente gostaria de estar passando para todos os estados que estão aí presentes, que a gente está com a presença bastante restrita da sociedade civil, até por conta que a gente teve aqui uma onda de feriadão, né? E ficou meio difícil para mobilizar a sociedade civil. Então, oportuno a gente dar uma reforçada aos coordenadores para que a mobilização e a divulgação também seja bastante ampla.
para que atinja, né, principalmente o objetivo que são os conselhos, né? E aqui a gente tem um número bastante expressivo de conselhos do negro, da mulher, do índio, da criança, temos comitê de combate ao tráfico de pessoas, enfim, aí depende dessa divulgação, né, para que realmente chegue na ponta, atinja a base, porque essa discussão é muito importante, ainda mais que o objetivo é de monitoramento e avaliação, então tem que ter uma presença maciça da sociedade civil. Obrigado. Seu Luiz? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luiz. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho técnica, né? Há preocupação muito grande de engessar o orçamento quando passar a executar o processo de monitoramento e avaliação. Então, como seria resolvido esse receio fundado ou teria alguma outra forma de amenizar essa preocupação por parte na elaboração do orçamento? Obrigado, seu Luiz. Obrigado à sala aí de Mato Grosso do Sul pelas questões. Vamos pedir para conectar agora com a sala no Amazonas. Bom dia. Nós também não participamos, não ouvimos e não vimos as palestras. Houve um problema de contato também na internet, aqui com a nossa sala na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu represento aqui o Conselho da Reserva da Biosfera e o Conselho de Povos Tradicionais de Desenvolvimento Sustentável, enquanto representante do poder público nesses conselhos. E eu queria também salientar a dificuldade que a gente tem com essa cultura da participação nesses processos. Nós entramos em contato com várias lideranças de conselhos para que participassem, e a gente percebe também nas outras salas um número muito reduzido. E o tema em si, pela sua complexidade, eu acho que esvazia esses ambientes, né? Louvamos esses processos, participamos desses processos a partir da primeira edição do governo Lula e estamos avançando nesse processo também. O que seria mais interessante é que tanto a metodologia do PPA como, vamos dizer assim, os textos fossem mais simplificados para que mais pessoas pudessem acessar, pudessem discutir e a gente pudesse ter resultado na mobilização. No mais, fica aqui nosso parabéns à iniciativa e vamos continuar avançando no sentido de tentar aumentar o número de participantes desse processo tão importante que é discutir o planejamento do nosso país, o planejamento do nosso estado, o planejamento dos nossos municípios. Obrigado. Vamos chamar agora a sala de São Paulo. Bom dia. Bom dia a todos aí. Aqui quem fala é Eduardo Marques, do Fórum Paulista de Participação Popular. Gostaria de parabenizar primeiro na figura do Pedro Pontual, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério do Planejamento, por essa iniciativa de tornar possível a participação de um projeto, de um processo de planejamento a nível nacional. E eu queria, inicialmente, aqui de São Paulo, fazer duas questões e uma proposta. A questão que eu coloco primeiro é o seguinte: no processo que deve haver de revisão do PPA 2012-2015, se nós teríamos um espaço
maior do que o Fórum Interconselhos para a inclusão de propostas ou de revisão de metas, programas, objetivos dentro do PPA federal. Então, é a ideia de se fazer isso aqui que nós estamos fazendo, essa devolutiva, de uma maneira ampliada, tal, no processo de revisão do PPA federal 2012-2015. Então, se existe essa perspectiva para frente. E eu queria também fazer uma pergunta, né, a partir da experiência e da realidade que a gente vive aqui em São Paulo, se existe um processo por parte hoje do governo federal de estímulo para que os estados ampliem a participação popular na elaboração dos seus PPAs e dos seus orçamentos. A gente vive aqui uma realidade em que isso não acontece, no caso de São Paulo, o processo ainda é muito burocratizado e fechado, e nós gostaríamos de que esse processo fosse mais aberto, né? Então, se existe essa iniciativa do governo federal provocando estados e municípios para que todos eles também abram a participação popular, os seus processos de planejamento. E, finalmente, uma sugestão para que, eu acho que isso até já foi comentado aí rapidamente pela mesa, mas que fosse reforçado, uma sugestão para que o processo de planejamento participativo, esse processo aí de planejamento participativo do PPA federal, assim como outros processos que possam surgir a partir da criação do Sistema Nacional de Participação Social, estivessem todos eles dentro do mesmo portal, no mesmo site, para que toda a sociedade tenha a possibilidade de acompanhar resultados, sugestões que saiam das conferências, que saiam dos conselhos, que saiam do processo do PPA participativo, para que isso seja haja um canal fácil de consulta de toda a população desses processos de participação. Então, fica essa sugestão, e eu vou passar aqui para o professor Eduardo de Oliveira, do CNAB, e ele é conselheiro titular da CEPIR, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. É nessa condição que eu queria cumprimentar realmente essa brilhante iniciativa do nosso governo federal de conectar com as assembleias legislativas dos respectivos estados, dos 27 estados, com Brasília, né? Porque tendo na pessoa do Dr. Pedro Pontual uma equipe valorosa que estão realmente administrando esta questão orçamentária, que é exatamente a extensão da administração pública, não é, através da sua sociedade civil, não é, do qual o CNAB, Congresso Nacional Brasileiro, faz parte desse setor. E como nós temos aqui em São Paulo, com relação aos dados do próprio IBGE, na população negra está representando hoje cerca de 28% a 32% da nossa população. É um dado expressivo da comunidade negra no contexto da nossa demografia, né? Feito isso, nós temos algumas preocupações que não poderíamos deixar de registrar nesse instante. Uma delas é que para cada 100 jovens de origem negra, para cada 100 jovens de 15 a 23, 24 anos, 70% deles têm sido realmente vítimas de atentados a balas e pela violência. Isso tem realmente inquietado muito a nossa comunidade. E com relação ao orçamento previsto para o setor da segurança, setor da moradia, setor da educação, setor da saúde ligada à comunidade negra, que esse orçamento pode realmente ser tratado. Gostaria de uma explicação realmente mais específica, já que no contexto da explicação geral nos agradam as informações que foram oferecidas aí por aqueles que nos antecederam nessa mesa, e a equipe do doutor realmente Pedro realmente Pontual. Muito obrigado. Obrigado. Vamos chamar agora a sala de Mato Grosso. Depois devolvemos a palavra aqui para a mesa. Bem, bom dia. Aqui no Mato Grosso nós temos a participação da representação da Assembleia e com vários representantes aqui dos assessores dos gabinetes.
e também com a representação aqui da Secretaria do Meio Ambiente, do qual a Maria Perpétua quer fazer uma pergunta, depois a gente faz também algumas ponderações. Bom dia a todos e a todas. É uma oportunidade que não devemos deixar escapar, né, de colocar um pouco o que nos anseiam. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no Núcleo de Planejamento, e faço parte efetivamente na elaboração do PPA, do PPA, e atualmente coordenando todo o trabalho de monitoramento desses programas, melhor dizendo, do PTA no Estado, no que tange a abrangência do órgão SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu devo colocar 4 pontos. Um dos pontos é a integração do planejamento. Toda vez que nós nos reunimos todos no auditório da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento que coordena o processo no Estado, eu sempre coloco essa questão do isolamento dos planejamentos. Alguém falou aí na mesa e eu fiquei feliz ao ouvir, quando já nesse salto de fazer o planejamento, ainda que por metas, integrando ao país, o planejamento federal, integrando com um olhar mais direto nas metas, casando essas metas, Estado e país. Então, o que mais me anseia é exatamente essa visão isolada de planejamento, onde nós da Amazônia, somos novos estados da Amazônia, ainda não fazemos um planejamento, nem que fosse em nível dos países, dos estados vizinhos, digo, para que pudéssemos atuar conjuntamente, somatizar recursos, energias, pessoas, enfim, essa visão holística que o planejamento em nível de país precisa puxar para que saiamos dessas caixinhas e que façamos as nossas coisas em nível, sem falar que essa estratégia de integração nacional ou, quem sabe, regional para começar, comprometesse mais a questão orçamentária no país, que eu acho que é realmente um desafio. E aí eu entro na questão da responsabilização que o planejamento, que os orçamentos, né, nos remete ao planejar, sempre mobilizamos, que seja órgãos, pessoas, e tentamos fazer um planejamento assim, visando os MTs, no nosso caso MT mais 20, estratégia de governo, carta de governo, ansiedade de Estado, órgão, demandas extras oficiais, como demandas de órgãos, de organizações não governamentais. Então, essa globalização de desejos, ela é orçamentada, mas nem sempre conseguimos cumprir essas demandas, por conta de queda de arrecadação, interesses assim, prioritários que atravessam esses caminhos na execução e acabam deixando de realizar muitas coisas por conta dessas alterações e dessas imprevisões que o planejamento, por mais que elabore dentro de uma perspectiva de realização, acaba não conseguindo realizar. Então, aí, eu acho que essa integração, ela compromete mais, ela garante mais essa efetivação. E, no tocante aos objetivos, ao elaborar, também me aflige muito, me agoniza a história de que o planejamento ele tem que partir sempre de um problema. O problema é que estimula aquele planejar. Vamos planejar para combater tal. Então, talvez pudéssemos já estar pensando numa maneira de planejar no sentido de preservar, conservar, não só numa linha de combater os problemas, não o problema estimulando aquele planejamento, aquele orçamento, mas a preservação, a conservação,
país ainda tem muita coisa pura, ainda tem muita coisa boa, ainda muita coisa intocada que tem que estar voltada para essa linha também. Eu sinto que isso aí é muito pouco, é muito longe de ser real nos planejamentos. Por fim, o monitoramento. Eu não consegui entender até agora em que linha de monitoramento está se conversando. Quem vai monitorar? Seria um monitoramento da sociedade? Que instrumentos os ministérios teriam para garantir esse monitoramento popular, né? Já que monitorar é interferir? Até que ponto, né, esse monitoramento ele garante essa interferência? Ou seria um monitoramento técnico por parte do Ministério do Planejamento, que estaria garantindo assegurando, ou melhor dizendo, tentando assegurar essa integridade que o monitoramento nos dá a todos, no sentido de não de prever as dificuldades, de prever as restrições e nos mediar em garantia dos produtos que estão pensados. Então, esse monitoramento, eu ouvi alguém dizer que a sociedade estaria monitorando. Como? Que instrumentos ela teria para fazer esse monitoramento e que grau de interferência ela poderia ter para que ela pudesse efetivamente dizer que está monitorando o orçamento. Muito obrigado. Obrigada, pessoal da sala do Mato Grosso. Nós vamos agora devolver a palavra da mesa. Apenas alguns comentários aqui sobre o que foi colocado em relação ao tema da participação. Em primeiro lugar, lembrar o pessoal de todas as salas, da internet, vocês que estão aqui conosco, que esse Fórum Interconselhos, hoje, ele se estende no período da tarde para a discussão, a partir das 14 horas, de um tema extremamente importante, que é o tema do desenvolvimento sustentável, que é um dos conceitos básicos, né, que está expressado no PPA. E na parte da tarde nós vamos debatê-lo a partir do grande desafio colocado para todos nós, que é a organização e a participação na conferência que as Nações Unidas, né, por proposta do ex-presidente Lula, estão organizando para acontecer em junho do ano que vem no Rio de Janeiro, chamada Rio+20, em alusão à primeira grande conferência realizada também no Rio de Janeiro em 1992. Então, à tarde, nós teremos um painel seguido de debate, onde nós procuraremos debater os grandes temas que envolvem o processo da conferência da Rio+20. Em relação às ideias aqui colocadas sobre portal, eu queria dizer que está nos planos da Secretaria-Geral da Presidência, até o final deste ano, iniciar um portal da participação social, onde dentro desse portal da participação social nós teríamos um link específico a todo processo do PPA, um link relativo aos conselhos, às conferências nacionais, e que seja um portal interativo, como aqui foi proposto, ou seja, que as pessoas que estão animando processos de participação nos estados e nos municípios possam colocar suas experiências, colocar suas questões. Sobre a questão das conferências nacionais, isso, as pessoas interessadas tanto da internet quanto das salas, no site da Secretaria-Geral da Presidência nós temos o calendário das próximas conferências já em curso, várias delas. Nós temos cerca de 17 conferências nacionais só na virada de 2011 para 2012. E a Secretaria-Geral criou um fórum entre os representantes das 17 conferências nacionais, onde nós temos procurado discutir como desenvolver isso, que também foi colocado aí pelo pessoal do Mato Grosso, uma maior intersetorialidade, maior integração das políticas no próprio processo de promoção das conferências. Queria também me referir aqui a uma das questões colocadas pela sala de São Paulo, o problema dos jovens negros vítimas de homicídio e de outras formas de violência. O governo federal, como lembrou aqui a Maria Lúcia, ele está dividido por proposta da presidente Dilma em quatro fóruns que organizam, né, as ações, os temas a que o governo se destina. E um deles é o Fórum de Direitos e Cidadania,
né, cuja coordenação cabe ao ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral. Nós, composto de todos os ministérios, né, que têm a ver com essa temática do fortalecimento da cidadania. E entre os temas prioritários escolhidos pelo Fórum de Direitos de Cidadania está justamente esta questão dos jovens negros vítimas de homicídio. Nós estamos desenvolvendo o que a gente chama de uma sala de situação para poder planejar ações decididas em relação a esta questão. E, por fim, eu queria, ainda no que se refere à questão da participação, lembrar que muito disso que nós estamos aqui discutindo a respeito de controle social, de participação nos processos orçamentários, tem nas experiências de orçamento participativo desenvolvidas hoje em cerca de 300 municípios no Brasil, eu diria que uma experiência precursora. Na grande parte das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal, elas foram experimentadas, né, em municípios. E uma delas é justamente a experiência do orçamento participativo. E aproveito para dizer que as pessoas interessadas em conhecer melhor as experiências de orçamento participativo nos municípios podem acessar a página da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, que congrega as prefeituras e governos de estado que realizam processos de orçamento participativo. Bem, agora eu vou passar a palavra para a Lúcia e depois para o Paulo Maldos para uma consideração ainda sobre o processo de participação. Tem uma questão do Mato Grosso do Sul, que foi sobre orçamento, eu acho que você podia ajudar. A questão do Amazonas, simplifica, ele perdeu o companheiro lá do Conselho da Reserva da Biosfera e dos povos tradicionais, ele perdeu a apresentação. Então fica difícil, mas a gente explica de novo. A ideia de simplificar cada vez mais o PPA para que as pessoas, né, a sociedade como um todo, possam não somente acessar, mas querer, né, se interessar até pelo assunto. Essa maratona que a gente está vivendo agora, esse esforço que está sendo feito, e além desse PPA de bolso, dessas agendas transversais, tem todo um trabalho a ser feito com a Secretaria-Geral da Presidência no sentido da construção desse portal, e a gente também está pensando em seguir o exemplo da SOF, de transformar em cartilha, em material para outras idades, né, também, como adolescente, criança e tal. Então, é percorrer esse caminho que a SOF vem fazendo e que a Secretaria-Geral já vem fazendo, no sentido de cada vez mais deixar o PPA não só acessível, como interessante, para que as pessoas queiram, né, procurar por ele. O companheiro lá de São Paulo, do Fórum de Participação Popular, ele perguntou se na revisão do PPA terá espaço para a sociedade também. Exatamente essa ideia. Na hora que a gente começa a pactuar as metas para o monitoramento, daí em diante a presença da sociedade nessas discussões vai ser constante, e quando houver essa revisão, eu acho que vai ser inclusive seguindo as sugestões e os pontos que a gente notar que precisam de melhoria nesse contato com a sociedade. E o estímulo para que os estados acompanhem essas mudanças, particularmente a participação popular. Infelizmente hoje, eu não sei não, eu não sou muito do ramo jurídico, eu não sei nem se tem algum impedimento constitucional, mas os estados são autônomos, eles têm suas próprias constituições e eles se organizam, o poder executivo de cada estado, da forma que acha, né, correta para fazer o seu planejamento e seu orçamento. E o governo federal, acho que não teria como fazer algum tipo de, pelo menos com a legislação de hoje, de reconhecimento, de premiação para o estado que siga, digamos assim, uma metodologia mais participativa. Mas eu acho que isso é uma coisa para ser anotada. Essa semana na INAP, eu estava falando exatamente isso com a equipe de gestores e especialistas que estão se formando lá, novas turmas de especialistas de orçamento e planejamento, e estava dizendo isso, quer dizer, algum tipo de prêmio tem que ter para o governo que se esforça, que investe na modernização da administração em todos os sentidos. A participação social é uma delas, né? Então, acho que é uma coisa para estar no caderninho da gente para pensar em como ajudar os governos que trabalham com planejamento estratégico, que trabalham com consultação popular e tudo mais. E em relação ao companheiro que representa lá o Fórum da Igualdade Racial, eu queria complementar um pouco a fala do Pedro Pontual, dando exemplo
de metas do PPA, que a sala de situação a qual o Pedro se referiu estará acompanhando essas metas. E elas podem ser desdobradas aí em São Paulo, como em qualquer outro estado. Um exemplo, implementar o plano de combate da mortalidade da juventude negra, implementar núcleos nas defensorias públicas de combate ao racismo, curso de formação para que os agentes de segurança tenham preparo para combater o racismo institucional, e o Disque Direitos Humanos com um modo específico para denúncias contra crimes de racismo. Então, são exemplos de metas que a sala de situação vai perseguir nesse campo do conhecimento. Finalmente, Mato Grosso falou do planejamento que não é integrado, dos 3 níveis de governo, União, Estado e município, realmente não trabalha. A gente tem procurado, a ministra Miriam Belchior particularmente tem procurado estar presente em todos os fóruns dos secretários de Estado de Planejamento, mandando a gente também quando ela não pode estar pessoalmente. E a ideia é cada vez mais partilhar essa metodologia, e fizemos até um termo de cooperação técnica, Pedro, com o Fórum dos Secretários de Estado de Planejamento, para que o Ministério, através de todas as secretarias, não é SPI só não, nem só a SOF que cuida de orçamento, mas SEGES, SPU, todas as secretarias do Ministério possam estar ajudando os estados nesse avanço, nessa integração. Então, acho que com isso a gente completa aqui as respostas. Se alguém podia me ajudar só naquela de orçamento. Obrigada. Bem, nossa amiga do Mato Grosso colocou a questão de que muitas coisas, muitas ações planejadas, depois elas não são executadas, não são orçadas em função de fatores externos, né, como nós estamos vivendo agora. Então, nós temos uma crise e o Brasil passou por um período longo, né, de ajuste fiscal. E até hoje nós continuamos com metas de resultado primário bastante ousadas, exatamente para a gente manter a relação dívida-PIB dentro de um patamar sustentável, para que realmente o país cresça e tenha realmente recursos necessários para os seus investimentos. Lógico, mantendo essa linha para que o mercado realmente perceba o esforço que o governo vem fazendo nessa questão de alcançar um resultado primário desejável. Com isso, o que a gente percebe? Todos os anos nós elaboramos, o PPA é elaborado, depois a cada ano a gente faz o orçamento e depois no início do ano vem o famoso decreto de contingenciamento, que desmonta toda uma estrutura que foi construída de planejamento, o próprio orçamento. E aí fica aquela dúvida, puxa vida, um esforço tão grande, depois a gente não vê realmente as coisas acontecerem em função de que os recursos não foram colocados no tempo certo e no montante certo. Então, esse é o grande diagnóstico e o grande desafio para todos os gestores. Eu tenho uma grande expectativa em relação a esse momento que a gente está vivendo agora do PPA, porque o que nós precisamos é exatamente definir quais são as prioridades. Orçar nada mais é do que você eleger prioridades. Então, a partir do momento que você tem um planejamento estratégico com essas prioridades bem desenhadas, nós vamos ter muito mais condições de estar alocando o recurso de uma forma mais direcionada, de forma que nós possamos cumprir exatamente esse planejamento que a gente tanto realmente deseja que aconteça. Então, eu acho que a gente vai entrar agora para uma nova realidade de alocação também dos recursos. Foi colocado também pelo seu Luiz, lá do Mato Grosso, uma preocupação em relação ao modelo de monitoramento, se isso não traria um engessamento, né, no orçamento. Não, muito pelo contrário. Eu acho que quando você tem realmente o desenho exatamente do que se quer e do que foi planejado, fica muito mais fácil. O engessamento do orçamento hoje, ele se dá pelo excesso de vinculação de receitas, e todos querem, no momento, qualquer legislação que você vê hoje, todo mundo quer realmente carimbar ali, criar uma ação específica, ou qualquer órgão que seja criado, a priori, no início ele já é colocado uma receita que vincula ele.
Então, assim, o engessamento hoje se dá em função disso. Receitas engessadas e despesas que cada um quer se ver na sua caixinha. Então, você vai engessando dessa forma. A partir do momento que você realmente cortar essas presilhas, né, que realmente você pode ter uma programação mais no nível mais macro, lógico que você vai proporcionar uma execução do orçamento com um pouco mais de liberdade. Por exemplo, quanto mais ações você coloca no seu orçamento, mais engessado ele fica. Porque depois, durante a execução, quaisquer alterações você tem que devolver ao Congresso Nacional através de um projeto de lei para um crédito, e com isso a gente sabe que engessa muito a execução e acaba que aquilo que foi planejado inicialmente às vezes não consegue atingir o objetivo proposto em função exatamente desse desenho muito amarrado das ações orçamentárias, que é aquilo que eu coloquei há pouco, da necessidade da gente estar revisando, né, todo esse desenho de forma a se tornar, tanto planejamento quanto orçamento, peças execuíveis. Obrigada. Obrigado, Célia. Antes de concluir aqui esta rodada da mesa, queria só lembrar o pessoal dos estados e também da internet, que na sequência nós teremos uma apresentação também bastante importante do companheiro Carlos Pinho, da Secretaria de Planejamento e Investimento, que, para os que não tiveram possibilidade de ver as primeiras falas, recuperará também alguns elementos bastante importantes do que foi dito aqui, que num primeiro momento não chegou nos estádios. Então a gente solicita aí que vocês permaneçam. Eu sei que está chegando o horário do almoço, do meio-dia, mas eu creio que essa apresentação do Carlos pode dar elementos muito importantes para o nosso debate. Vou passar a palavra agora para o Paulo Maldo, secretário nacional de Articulação Social e um lutador histórico desta causa da participação social. Bom dia a todas e todos. Só queria reagir de forma geral a diversas colocações feitas pelos participantes nos estados, né? Lembrando aqueles que perderam, inclusive, a início do nosso debate, que o ministro Gilberto Carvalho colocou que esse é um momento histórico, né? Eu queria frisar isso, recuperar essa noção que ele externou, né? Que a gente está vivendo um momento histórico e colocar a perspectiva histórica nesse momento, né? Em que a gente, com essas iniciativas, está rompendo definitivamente com a noção de PPA ou de orçamento como uma caixa preta. Isso era uma noção bem estabelecida no Brasil até pouco tempo, né? E a gente está vendo um outro momento, né, em que o governo busca democratizar cada vez mais o Estado, e nessa nossa experiência dos últimos meses, dos primeiros meses do governo Dilma, a gente percebe claramente que a sociedade, as entidades, o movimento social, estão sinalizando claramente o seu desejo de democratizar cada vez mais o Estado. Então, é um momento rico de convergência, em que eu acho que a nossa tarefa é potencializar essa interação, né, para potencializar seus resultados, seus frutos, né, no rumo de uma sociedade cada vez mais participativa, um Estado cada vez mais democratizado. E acho que um grande desafio para nós é criar cada vez mais, a partir dessa matriz nova, né, de participação social e de desejo do governo, do centro de governo, democratizar o Estado, criar cada vez mais e aproveitar várias provocações que foram feitas aqui, sugestões, expectativas, né, no rumo da utilização das redes sociais como uma ferramenta importante para essa democratização, os links do processo do PPA e dos orçamentos com as conferências e conselhos, né, acho que um veio riquíssimo para a gente explorar, e reconhecer que é um processo sem volta, né? Quanto mais a gente vai criando instrumentos como esses que foram colocados aqui, PPA de bolso, as agendas transversais, cada vez mais a gente vai estimulando a sociedade a participar, facilitando a compreensão do processo e desejando cada vez mais estar presente nesse processo, né? E lembrando também que esse processo mesmo já acatou duas noções muito caras para a sociedade brasileira, para os seus componentes mais organizados, né? E já está incorporado no processo, que é a noção, a base territorial, né, da discussão, e as temáticas transversais. São
dois eixos importantes da sociedade civil organizada, né, que estão presentes já no nosso processo. E isso tudo converge, como bem colocou a companheira Maria Lúcia Falcon, a dar concretude a esse processo, né? Acho que a gente está aqui em curso, a gente está domesticando o PPA, está domesticando os orçamentos públicos, domesticando o Estado brasileiro, né? Então, nesse sentido, é um processo cada vez mais sem volta, em que eu acho que não é necessário que o Estado, o governo central, crie muitos mecanismos com relação à federação, a municípios e estados. Eu acho que o próprio exemplo vai servir como estímulo, como inspiração, tanto para municípios, como para gestores municipais, como estaduais, como para a sociedade civil no país todo, né? Vai estimular um processo, um desejo cada vez mais intenso de participar, de compreender e de, enfim, exercer o controle social, como bem colocou o companheiro Pedro Pontual. Enfim, eu acho que a gente está em curso, dentro dessa perspectiva histórica, uma sensação de superação definitiva, um certo sentimento presente em diversos setores sociais, em diversas regiões do país, que ainda existiria um certo colonialismo interno, né? Acho que a gente está em vistas, com esses mecanismos novos que a gente está constituindo, vamos superar definitivamente essa sensação de um certo colonialismo interno, né? Como também estamos superando definitivamente, deixando para o passado definitivamente a noção de caixa preta do orçamento, né? No rumo de construir um Estado cada vez mais democrático